Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com o sinal da nossa fé, fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos colocar como pecadores que somos e pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro de Ruth, capítulo 2, verso de 1 a 3, ponto 8 a 11, ao capítulo 4, verso 13 a 17. Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico, da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas no campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. E Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vais apanhar espigas a outro campo e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignastes fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teus pais e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. Então Boaz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: bendito seja o Senhor que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família e quis que o seu nome
se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu o menino de tua nora, que te ama e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 127. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Reze comigo. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Reze comigo. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Reze comigo. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Reze comigo. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, verso de 1 a 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós tendes um só Pai que está no céu. Vosso guia é um somente, é o Messias. Mateus 23, verso 9, seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus.
Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Mateus 23, lá embaixo no versículo 12, Jesus vai concluir: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Um grande ensino do Mestre hoje para nós, que possamos trazer isso também para a nossa vida, como na leitura da Bíblia hoje nós vimos de Ruth, capítulo 2 até o capítulo 4, versículo 13 a 17 por aí, a vida de Ruth. Ruth, como nós já vimos ontem na leitura, que significa amiga. Noemi, minha doçura. Elimeleque, meu Deus é rei. Daí, dessa relação linda de nora e sogra, vai gerar um rei, Davi, que nós vamos ver, que é a descendência de Noemi com Bus, que era parente de Noemi, vai gerar mais tarde justamente Davi. Noemi, que justamente encontrou um marido, vamos dizer assim, para Ruth, a Moabita. Se Ruth tivesse virado as costas para seu Deus, como ela disse ontem, eu vou te seguir para onde queres que fores, para Noemi, porque eu vou servir somente a esse Deus que tu serves e não a outro Deus. Se ela tivesse virado as costas para Deus, nós não teríamos descendência que veio gerar até Jesus, porque Jesus, ele é descendente de Davi. E assim aconteceu na vida de Ruth. Nós devemos sempre ter cuidado quando decidirmos nossa vida, como Orfa, amiga, irmã de Ruth, decidiu voltar as costas. Foi para servir aos deuses novamente em Moabe, enquanto ela permaneceu seguindo sua sogra, porque ela sabia que sua sogra era uma mulher de Deus na vida dela. E Ruth escolheu justamente o caminho de servir a um Deus único, justo, verdadeiro. E é isso que Deus quer de nós. Que nós reconheçamos o Criador na nossa vida, reconheçamos que Ele se faz presente na nossa vida, embora as lutas muitas vezes adversas, as nossas vontades muitas vezes, mas devemos trilhar muitos caminhos por onde os nossos passos não querem, mas é por esse caminho que haveremos de encontrar alegria, haveremos de encontrar água, haveremos de encontrar as espigas, como encontrou justamente aí a Ruth, haveremos de encontrar a realização da vontade de Deus na nossa vida. Deus, Ele quer que tenhamos a humildade de Ruth também, que vai dizer até para Bus: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignar-te fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Como os estrangeiros foram elogiados por Jesus pela humildade, e aí Ruth mostrando-se essa mulher humilde também, por ser estrangeira. E Bus vai justamente elogiar em Ruth aquilo que ela tinha de qualidade. Ele vai dizer: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixar-te
teus pais e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. E então Boaz tomou Rute como esposa, recebeu-a como esposa, uniu-se a ela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. E essa descendência vai ser a descendência que vai gerar justamente Jesus. Devemos conservar justamente em nossos corações o ensinamento que Cristo hoje nos passa para nós, que era para as primeiras comunidades e é também para nós. O ensinamento de que nós devemos ser o último. Os humilhados serão exaltados. Rute, ela foi exaltada. E Noemi assim tomou o menino, colocou-o no colo, serviu-lhe de ama, e as vizinhas até confundiram-se, achando que Noemi era a mãe daquele menino, de tanto que ela cuidava dele, e deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de Jessé, que viera a ser depois pai de Davi. E aí, uma descendência muito importante para nós, a partir dessa caminhada, porque Rute resolveu caminhar, resolveu seguir o caminho de Noemi. Buscou encontrar Deus, o Deus que Noemi servia, e não mais voltou as costas para os deuses estrangeiros. E Mateus 23, 1 a 12, Jesus Cristo falando para as multidões, falando para seus discípulos, também vai dizer que os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, como Cristo vai dizer, deveis fazer observar tudo o que eles dizem, mas cuidado, não imiteis suas ações. Isso era para as primeiras comunidades, e era para nós também, porque ele diz, eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos, colocando nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo, como Cristo falou. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, pelos homens. Usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa, nos braços. Põe na roupa longas franjas. E a nota da Bíblia de Jerusalém diz aí que se tratava de filactérios, como era conhecido, que eles interpretavam ao pé da letra. Pequenos estojos que encerravam frases importantes da lei e que os judeus traziam presos no braço ou na testa, procurando cumprir materialmente aquilo que era para vivenciar espiritualmente. Aquilo que estava prescrito em Êxodo. Deus quer que nós vivenciamos a lei espiritualmente no nosso coração e não exteriormente. Tudo aquilo que nós externamos e devemos praticar no nosso coração se torna um ato hipócrita. Por isso Jesus vai dizer, gosto de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gosto de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Isso valia muito para as primeiras comunidades e vale para nós também. Nunca nos deixarmos chamar de mestre, pois um só é o nosso mestre, é Jesus. É o nosso Deus a quem servimos. Na terra, a ninguém devemos chamar de Senhor. Um só é o nosso Senhor, aquele que está no céu. Não devemos nos deixar chamar de guias também, porque somente um é o nosso guia, é Cristo. O maior dentre nós deve ser aquele que serve, Jesus falou. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tomemos hoje essa palavra como uma lição para a nossa vida hoje, observando seus mandamentos. Jesus recomenda publicamente muita cautela no nosso agir, no nosso falar, muita cautela para não imitarmos os passos dos fariseus, que justamente viviam dessa observância
material somente, externa, mas não observavam para dentro de si. Faziam as coisas para serem vistos e admirados. Ocupavam os primeiros lugares nos banquetes, ocupavam os primeiros lugares nas sinagogas. Vamos procurar justamente vivenciar o Evangelho, interiorizando no nosso coração. Assumir atitudes de humildade e não de buscar honrarias e títulos. Na comunidade de Jesus, todos devem apresentar-se e viver com espírito de serviço. O maior deve ser o menor. Aquele que é líder deve servir, deve lavar os pés. E assim destaca-se na comunidade o valor de um estar segurando na mão do outro, ajudando um ao outro. Ó Jesus Messias, tu prevines os discípulos e as multidões contra o mau exemplo dos doutores da lei e dos fariseus, porque dizem, mas não fazem, agem de modo contrário às exigências do reino. Orienta-nos, Senhor, em todas as circunstâncias, pois só tu és o nosso mestre e o nosso guia. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, permanecer com a Bíblia aberta, rezando agora os salmos, os cânticos e os hinos, fazendo aquela celebração litúrgica que nós precisamos todos os dias, nos alimentar por meio da oração, cantando os salmos, fazendo o nosso louvor, a nossa adoração a esse Deus. Somente a Ele devemos prestar culto, como fez Ruth e como pediu Jesus, porque só um é o nosso mestre, só um é o nosso Deus. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, é muito importante o seu like. Deixa aqui embaixo suas inscrições também. Inscreva-se tocando no sino, não basta só inscrever-se. Toque no sino para receber notificação dos futuros vídeos que vamos lançar também. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Salve Santa Mãe de Deus.